Quem não sabe a história simples e eterna de um amor inocente, que começa por um olhar, passa ao sorriso, chega ao aperto de mão às escondidas e acaba afinal por um beijo e por um sim, palavras sinônimas no dicionário do coração. Oi, pessoal, tudo bem? Mais um áudio longo aqui pra vocês. Quanto tempo, né? Faz muito tempo desde o último vídeo sobre 5 minutos. E eu sempre postei o vídeo e sumi, né? Mas muita coisa aconteceu e agora a gente tá de volta, é isso que importa. Tô muito feliz de voltar aqui, de fazer mais um vídeo pra vocês, né? Completar, no caso, essas duas primeiras obras urbanistas do José de Alencar. E antes de começarmos o vídeo, vamos para alguns avisos e esclarecimentos. Brincadeira, pessoal. Mas eu gostaria de agradecer a vocês pelo engajamento que teve no último vídeo, né? Principalmente os meus amigos da faculdade. Nossa, gente, vocês foram incríveis demais. Os meus amigos e colegas de curso compartilhando com as pessoas e compartilhando nas suas redes sociais. Eu amei, me senti muito amada, tá? Me senti, assim, muito querida. E eu agradeço principalmente porque foi não só graças ao meu esposo, também ele foi o primeiro a incentivar esse canal, né, a gravar escondido, pra postar na internet. Ai, você tem que postar, não sei o que, blá, 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 essas coisas. Mas os meus amigos da faculdade também tiveram uma excelente colaboração nisso. Porque a partir do momento que eu compartilhei, acho que a primeira pessoa com quem eu falei da faculdade foi com o Demi. E aí ele falou, faz, você tem que fazer e tal. E os outros também foram falando à medida que foram sabendo. E quando eu falei que ia começar, a gente teve esse mutirão, assim, né? Ai, gente, eu sou meio melancólica, então pra eu começar a fazer alguma coisa demora, sabe? E pra manter constância também. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe a continuação da fofoca de 5 minutos, né? Lembra que eu falei pra vocês que 5 minutos vem acompanhado de outra obra e que essa obra é uma continuação? Só que não é sobre a Carlota e o narrador. Vamos chamar ele assim, né? Porque ele é o narrador. E sim sobre outro casal. Por quê? Porque o narrador é um fofoqueiro. Ele é um baita fofoqueiro. Georgina Kalahara, a cascavel do Piauí. Então, assim, nós temos aqui, no caso, o romance A Viuvinha, que ele segue o romance 5 minutos. Algumas pessoas dizem que ele foi publicado primeiro, sabe? Outras pessoas dizem que foi publicado depois. Mas, assim, 5 minutos e A Viuvinha foram publicados juntos por volta de 1860 a 1865. Como folhetins separados, porque naquela época, né, no século XIX, os primeiros romances do José de Alencar, na verdade todos eram publicados em formato de folhetim. A Viuvinha foi publicada em 1857, no caso, 1 ano após a publicação de 5 minutos, porque ele não brinca. Ele é maravilhoso. Gente, José de Alencar foi um homem, meu Deus, é incrível. Bye. A gente segue aqui os romances urbanos, né? No caso, começa com 5 minutos, A Viuvinha, daí vem Senhora, Lucila, Diva. E existe também uma discussão de que a Diva seria o livro irmão de Lucila. Mas não tem nada a ver, porque não são os mesmos personagens. A única semelhança é porque também é uma narrativa, assim como os 5 minutos, de alguém contando pra alguém. No caso de Diva, é o Augusto, o doutor Augusto contando pro Paulo, que é o personagem principal de Lucila. Só isso, eles eram amigos, essa é a única, sabe? Então aqui nós temos, vamos lá, A Viuvinha, a outra fofoca sobre outro casal, porque ele era um mexeriqueiro, um baita mexeriqueiro. Fofoca incompleta mata fofoqueiro, né? Então vamos lá. Aqui a gente começa com o narrador apresentando o lugar, né? Ele cita a Praia da Glória. Ah, se passasses pela Praia da Glória, minha prima, naquele dia tal, enfim. Essa cena, assim, esse lugar da Praia da Glória também é presente na obra Lucila, a igrejinha também. Eu acho que, inclusive, a igreja, quando ele cita que a igreja, depois que eu li a Lucila, eu falei, que legal, porque a obra Lucila começa com ela saindo da igreja, sabe? Mas vamos lá. No caso de A Viuvinha, se tratando somente sobre a Viuvinha, chega de informações adicionais sobre outros livros do José de Alencar. Yasmin, para de fazer ligações. Gente, é impossível não fazer, porque eu sou muito empolgada quando se trata de José de Alencar, eu me empolgo tanto, desculpem meus amigos, mas é isso que vocês têm, uma amiga super empolgada sobre o José de Alencar. E se você chegar assim num lugar e falar, o José de Alencar, eu já vou virar assim, ó,
Você falou José de Alencar? Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre José de Alencar. E nos outros 20% torcia para que alguém falasse dela, para poder falar dela mais um pouco. Somos melhores amigos. Mas vamos lá. O romance A Viuvinha apresenta um casal. No caso, o Jorge e a Carolina. E ele já começa com os dois noivos. Ou seja, ele não tem aquela questão que é igual em 5 minutos da Carlota conhecendo o sonhador. Aquele romance dele, vocês lembram, né? Ele entra ele se atrasa, ele pega outro ônibus, ele conhece a Carlota. E aí começa todo aquele romance. Beleza. Aqui em Viuvinha não, eles já são um casal, eles já estão prestes a se casar, tá tipo assim, na semana do casamento, nas vésperas do casamento. Então ele já começa introduzindo ali, né, que existe um casal muito apaixonado, com um amor de irmão. É muito interessante essa questão do José de Alencar falar amor de irmão, porque é uma pureza, é um amor muito puro, um amor cândido, inocente. E fala também, eu acho muito bonito, que destaca que todo mundo nota, todo mundo percebe o quão profundo é aquele amor, só de olhar os dois pombinhos ali, conversando, caminhando, de mãos dadas. As personagens que aparecem mesmo com mais frequência no romance são o Jorge, o senhor Almeida, a Carolina também, a Dona Maria, mãe da Carolina, e depois nós temos outros personagens que vão surgindo a partir da metade da obra, tudo bem? Daí você imagina a seguinte coisa. Imagina que você vai casar com o amor da sua vida e que na véspera, na noite da véspera do casamento, você descobre que tá pobre, que você perdeu tudo. E não tem a mínima chance de sustentar aquela família, porque você não tem emprego, você vive da herança que o teu pai deixou. Ou seja, você está desonrado. Entende? O que você faria? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Essa é uma das principais perguntas que está presente ali na trama. O que é que você faria? Porque é isso que acontece. O Jorge vai casar com a Carolina, mas na véspera ele recebe uma baita de uma humilhação. E eu acho, realmente, assim, eu acho que o senhor Almeida humilhou muito pouco o Jorge, tá? Ele poderia ter feito mais, ele poderia ter falado mais. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo. No caso, o senhor Almeida visita o Jorge e explica pra ele, tipo, acabou, você não tem mais dinheiro. Só que o Jorge, ele meio, parece muito, ó, lá vai eu fazendo um paralelo com o Fernando Seixas, da obra Senhora. Ele é um cara que gasta dinheiro ali. No caso do Fernando, ele já é pobre. Só que ele gasta o dinheiro que as irmãs dele e a mãe dele conseguem ali com muito esforço pra sustentar aquela vida dele. Porque a gente sabe, né? Naquela época, isso inclusive é uma das principais críticas que o José de Alencar faz. Todas as críticas, entenda. Todas as críticas que o José de Alencar faz voltam pra comportamentos sociais. Ou seja, na obra Viuvinha, a gente tem aqui uma crítica sobre o materialismo burguês e sobre como, para a sociedade, o trabalho não importa. Importa o que você já tem. Tipo, você já nasceu rico, beleza, você pode ficar falido. Se você nasceu rico, você é o maioral, você é o bambambam. Mas se você, tipo, é uma pessoa pobre, e aí você trabalha, você é uma pessoa muito trabalhadora, você conquistou tintim por tintim do teu dinheirinho e tal, e se tornou uma pessoa rica, pra eles você não é nada, até porque você teve que trabalhar. Entende? Trabalhar não é nada. Sobre o Fernando Seixas, ele tem essa semelhança com o Jorge, né? De ser uma pessoa que gastou tudo em festa, em roupas caras, em querer sustentar uma aparência de riqueza. Só que o Jorge realmente ele era rico. Comparado ao Seixas, ele era rico, né? Ele herdou a fortuna do pai. O Fernando Seixas não. Ele gastou o pouquinho que o pai dele deixou, até mesmo como dote para as irmãs dele. Mas esse aqui vai ficar para outro vídeo. Mas vamos lá. Então ele descobre que tá pobre. E aqui eu acredito que seja o único momento cômico realmente da obra, né? Ela se diferencia, no caso, de 5 minutos, por não ter tantos momentos cômicos. Em 5 minutos a gente vê ali que toda a trajetória do narrador é uma comédia, assim, sabe? Ele é muito desesperado, ele é muito emocionado. E isso acaba sendo muito engraçado, né? Eu lembro da minha amiga Ana, quando ela leu o livro, vocês lembram que eu falei que eu dei o livro pra ela de presente de aniversário, né? Recebi muitos áudios maravilhosos, diários, assim, doses diárias da Ana surtando ao ler 5 minutos, né? Porque 5 minutos realmente tem essa característica mais cômica e isso torna a obra mais atrativa para um primeiro contato. A Viuvinha já é muito mais profunda. Ela te leva a uma reflexão, ela já tem a crítica social. No caso dos 5 minutos é o amor salvífico, né? Que realmente tem aqui... Gente, eu ainda erro essa palavra. É salvífico ou salvífico? Ah, é salvífico, né?
salvífico. Muito bem. Olha que eu sou estudante de letras, né? Ai, que ódio, gente. Filmar ela em nome de Jesus. Mas acontece, gente. Que horas que são? Gente, 10 e pouquinho da manhã de sábado. Já deu, né? Tipo, deu o que tinha. Desde ontem deu o que tinha que dar. Mas então, ele descobre que tá pobre. E aqui a gente tem o José de Alencar falando sobre a pobreza de uma forma, assim, muito maravilhosa. Porque ele sabia o que era ser pobre. O José de Alencar, apesar de ser muito famoso, ele morreu miserável, né? Pobre. O Machado de Assis fala isso, tipo, meu Deus, como que pode? Um dos maiores escritores do nosso tempo, com certeza vai se consolidar como um dos maiores do Brasil, morar numa casa tão, sabe, pobre, morrer na pobreza, morrer na miséria. Céus, dona Nina. Mulher, essa morada assemelha-se a quê? Dize-me tu. 13 mil réis? Ora também, mulher, que residência é essa tão jacosa? Então vamos lá. Quando o Jorge descobre que está pobre, o narrador tem uma fala sensacional. É importante destacar que ele é um narrador onisciente. O livro todo é narrado em terceira pessoa, porque ele tá falando de outras pessoas. E ele é um narrador onisciente, ou seja, ele sabe tudo. As emoções, os próximos atos, tudo, né? A gente tem essa característica da diferença dos narradores, né? O José de Alencar fala o seguinte: para um homem habituado aos cômodos da vida, a essa descuidada existência da gente rica, que tem a chave de ouro que abre todas as portas, o talismã que vence todos os impossíveis, essa palavra, pobre, é a desgraça. É mais do que a desgraça, é uma fatalidade. Então, assim, essa parte é muito engraçada. A gente sabe, né, como o Jorge se sente nas pessoas pobres. Sabemos como o Jorge se sente, mas no caso, a gente já é acostumado a ser pobre, né? O Jorge não, ele teve que aprender. Então aqui a gente já tem o Jorge numa crise. O que ele vai fazer? Sobre o que ele vai fazer? Como que ele vai agir a partir de agora? Poxa vida, eu estou na véspera. Gente, isso aqui é a noite anterior ao casamento. Amanhã ele vai casar. Então o que ele vai fazer? Como que ele vai falar? Porque assim, tudo bem, tem o dote dela. Mas, gente, uma hora acaba. O ideal é que, naquela época, era que o homem fosse o provedor, apesar do dote da mulher, né? Nós não estamos falando de uma Aurélia Camargo super rica, a joia, ou a Emília Duarte, né, que são as joias da corte brasileira. Nós estamos falando da Carolina, é uma simples garotinha, uma menina que é muito romântica. Ela representa aqui na obra o ideal romântico, assim como a Carlota em 5 minutos, de um amor fiel, um amor puro, um amor cândido. Inocente. Ela é muito pititica, ela é muito fofinha. Daí como é que fica, né? Então ele entra nessa crise. E aqui fala também que ele chorou, né? E o José de Alencar fala, olha, pra um homem chorar é porque o negócio é muito sério. Ele faz até um comentário assim, vós mulheres que choram por tudo, vocês já estão acostumados a derramar lágrimas, blá, 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 blá. Mas o homem não, quando o homem chora é porque realmente tá desesperado, assim, sabe? E ele realmente tá desesperado. Ele tá pobre, ele tá lascado, ele está vivendo uma fatalidade. E então a gente consegue entrar no psicológico desse personagem, né? Dessa personagem que se encontra diante de um precipício. Pra ele realmente é um precipício. E aqui começa uma característica muito marcante da obra, que é o contar do tempo. A marcação do tempo, a partir de agora, é muito importante. Porque é como se fosse um círculo que se fecha e o Jorge tá ali no meio. E que em qualquer momento ele vai ser enforcado por esse círculo. A partir do momento que ele descobre que tá pobre, ele começa a pensar em uma única saída e você já consegue imaginar qual que vai ser, né? Só que assim, ele tenta encontrar possibilidades do que fazer com respeito a Carolina. E a primeira é cancelar o casamento. Então ele vai lá, escreve uma cartinha bonitinha e tal. Só que ele se preocupa com a imagem dela porque, gente, como eu falei, as principais críticas sociais do José de Alencar são voltadas ao comportamento da sociedade. Se você cancelasse um casamento na véspera, o que as pessoas iam pensar? A primeira coisa seria condenar realmente a Carolina. Será que ela não é pura? Será que ela traiu ele? O que aconteceu? Eles não eram tão apaixonados? Então ali, ele realmente toma um ato de heroísmo, ele se torna um herói, por apesar dessa situação, querer ainda casar com ela, né? Como se fosse um grande sacrifício, tadinho. Mas pra ele era, gente, dá pra entender. Tem a cena do casamento, linda, perfeita. Gente, sério, leiam, é muito bonito. A escrita do José de Alencar é perfeita. O comportamento das personagens que ele descreve são maravilhosos, assim. Você consegue entender exatamente tudo o que se passa ali. É maravilhoso demais. É perfeito, leiam. E aí, a gente vê que cada vez mais, quanto mais o relógio badala, mais o Jorge se sente desesperado. O José de Alencar vai conduzindo o leitor, através do narrador, aos pensamentos
do Jorge e as ações que ele vai tomar. Então você já começa a pensar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo? E, gente, é inevitável falar sobre isso, né? O Jorge, ele se sacrifica. Entenderam? Ele se sacrifica por amor. Ele acha que essa questão dele tirar a vida dele depois de ter casado com a Carolina, eu confundo a Carolina com a Carlota, é tudo com C, né, gente? São todas variáveis, enfim. Ele acha que é um ato de sacrifício, porque ele pensou nela, tipo, eu casei com ela, e depois fazer isso, porque daí eu dou uma vida digna a ela, pelo menos uma viuvez digna a ela. E ali a gente já vê que o Jorge saiu, né? A gente vê ali que o Jorge realmente morreu e tal. Isso é uma característica marcante. Acho que se você pesquisar em qualquer site, vai contar sobre isso, porque precisa ser contado. Mas saber disso não estraga a trama. Agora a gente já se encontra na metade do livro. E nisso, com o que ocorreu no passado, vamos chamar de passado, que eu já contei. A respeito do Jorge, da Carolina, do casamento, do sacrifício e tal. Passaram-se 5 anos e nós vemos um outro personagem que chega na obra. E esse personagem representa uma outra crítica social e muito bem estabelecida. Só que nesse caso, sobre trabalho, sobre profissionalismo, sobre profissão mesmo, assim, sabe? No caso, a gente tá falando do Carlos. O Carlos, ele é um negociante que veio ao Rio de Janeiro resolver algumas pendências. No caso, ele veio de Nova York. Ele descreve que o Carlos, ele é um homem muito posturado, ele é um homem com um semblante sério, ele transparece que ele tem responsabilidade, que ele é um homem de palavra e que ele tem todo o trejeito estrangeiro, né? Ele fala isso. Quando ele abre a boca pra falar, você percebe que ele é de fora. O Carlos, ele vem ao Brasil pra representar, pra demonstrar pro leitor o quanto que a sociedade brasileira era preconceituosa. Na verdade, ainda principalmente com os artesãos, né? Mas com a profissão do negociante, o profissional negociante, né? Aquele que cuida dos seus negócios, ele é responsável por administrar os seus negócios. E naquela época, as pessoas viam um profissional do negociante como um vagabundo, um perrapado, um homem pilantra mesmo. Porque realmente a maioria dos negociantes eram pessoas desonestas. O Carlos aparece na obra para mostrar que nem todos são assim. E aqui a gente tem também a questão que um pensamento bem nacionalista, né? A gente entra com o narrador falando sobre como o Brasil é maravilhoso, sobre como o céu é mais azul. Porque o José de Alencar, ele era um grande nacionalista, ele realmente amava o Brasil, ele realmente amava as paisagens do nosso país. Só que ele também fala que o lado ruim é que a sociedade se comportava dessa forma. E aí ele meio que te faz pensar assim, nossa, o Brasil realmente deveria copiar o comportamento dos Estados Unidos, da América do Norte, por valorizar o trabalho. Porque, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, as pessoas só se importavam com aquilo que elas já tinham. Elas não estavam nem aí pra quem trabalhava. Trabalhar pra eles era como se fosse um ato muito miserável. E o José de Alencar já fala que lá nos Estados Unidos não é assim. Todo mundo trabalha, todo mundo vai lá ganhar o seu din-din, né, o seu dinheirinho. Valoriza essa postura mesmo, né? O importante é o caráter que tu constrói ao longo da tua vida. O nome do homem não é aquilo que ele já herdou. Ele é aquilo que o homem constrói. Você pode ser, tipo assim, o descendente de uma família muito rica, muito bem famosa, mas se tu for um pilantra, do que adianta, entende? Daí você vai dizer, não, ele é muito bom, então porque ele é filho de fulano de tal. Não, gente, não é assim que funciona, e é isso que o José de Alencar quer trazer também, sabe? Então a gente vê ali o Carlos, que representa, ele traz consigo todos esses estigmas de preconceito com relação à profissão do negociante, do artesão, e ele vem, como eu falei, ele vem ao Brasil resolver algumas pendências. Então a gente vai acompanhar ali todo o processo que ele tem, e a gente vê que ele é uma pessoa humilde, que ele é uma pessoa muito modesta, totalmente diferente do Jorge. Lembra que eu falei pra vocês que o Jorge gastou todo o dinheiro dele com coisinhas, frufrus, festas, jantares caros e roupinhas caras, e toda essa questão, tipo, pra alimentar uma imagem social? O Carlos já não é assim. Ele é uma pessoa muito modesta, ele come no lugar mais barato, ele mora num quarto super apertado, ele usa as roupas mais simples possíveis, porque ele tá em busca de restaurar algo da história dele, entende? Ele tá em busca de realmente se provar ser uma pessoa de honra, de merecer aquele título de homem mesmo, sabe? Então a gente vai acompanhar toda essa trajetória do Carlos, todas as reflexões dele, tudo aquilo que ele representa, que o narrador deixa bem claro na obra, e é muito bonito, é muito interessante, até o momento que ele conhece a viuvinha, a Carolina. No caso, a Carolina, a partir da morte do Jorge, ela assume uma outra personalidade. Ela representa aquilo que a sociedade espera da mulher
diante das adversidades da vida. No caso, ela perdeu o marido na noite de núpcias. E o que a sociedade espera dela? Que ela viva aquela viuvez eternamente. Então ela se torna uma mulher melancólica, retraída, totalmente imersa naquela ideia, na memória do marido dela. Ela usa a roupa preta, o José de Alencar até descreve uma relíquia sagrada. Aquela mantilha preta era para ela uma relíquia sagrada porque mantém ela cada vez mais próxima da memória daquilo que o marido dela representou para ela. Ela deixa de ser a Carolina e passa a ser a Viuvinha. Todo mundo chama ela por Viuvinha. Então, quando o Carlos conhece ela, o amigo que tá com ele fala assim: ah, lá vem ela, a Viuvinha e tal. E o Carlos fala assim: quem? Daí ele fala: como assim? Você não conhece a Viuvinha do Rio de Janeiro? Então ele conhece toda a história, né? O que é que se deu, quem era o Jorge e tudo mais. E ele se torna uma pessoa bem reflexiva a partir daquele momento. Então a gente vê ali que a Carolina, ela some um pouco mais, ela realmente, na obra, pega essa questão de se tornar uma mulher mais melancólica, uma mulher mais fechada, e ela não tem tantas aparições quanto no começo da obra. Ela já não fala tanto, ela fala o básico possível, e a gente tem um diálogo dela indo comprar tecido, e a mãe dela fala assim: você não quer esse tecido azul? Ele é tão bonito, ele vai ficar muito bom, ele tá na sua paleta de cores. E ela fala: não, eu quero preto, já gostei de azul um dia, hoje não gosto mais. E aí a mãe dela fala assim: como assim? Já se passaram 5 anos e você ainda tá nessa? A mãe dela já assume ali uma postura de questionadora mesmo, tipo, por que você tá assim? Ninguém tá te cobrando, mas a Carlota se sente na responsabilidade de dar pras pessoas que veem ela passando na rua essa imagem de: olha como ela é devota, olha só como ela é fiel à memória do marido dela, tipo, viver uma viuvez eternamente. Pra sociedade era impossível uma mulher recomeçar a vida dela, mesmo ela estando solteira, gente, ela tá viúva, ela tá solteira, mas ela fala que o preto é o que traz alegria a ela. Não, hoje o preto é a cor que me sorri, o preto é alegre, porque representa pra ela tudo aquilo que ela já viveu, e aquilo que ela viveu foram as alegrias dela, da vida dela, né? Ela lembrar do Jorge, dos amores que ele passavam diante dele, daquilo que ela sentia, das coisas que ele falava pra ela, porque ele tratava ela muito bem, ele tratava ela com amor cândido mesmo. Então por isso que ela fala: é a cor que me sorri, porque é a cor que lembra ela a imagem do marido, né? Quando o Carlos conhece a Carolina, a Viuvinha, ele tenta conquistar ela, coitado, né? Boa noite, gatinha. Você mora onde? Qual cidade você mora, gato? Você é linda e maravilhosa, sabe, bicha linda? Que é lindo por você. Você é solteira ou é casada, bicha linda? Mas ela se encontra dividida, assim. Daí você pensa: nossa, um triângulo amoroso com um fantasma, né? Porque nós temos a Viuvinha, a memória do Jorge e o Carlos. Paulo. E isso aqui já tô falando do final da obra, né? Ela já corre, assim, a partir do momento que passa aquela tensão ali da pobreza do Jorge e tudo mais, a obra corre maravilhosamente, sabe? E ela se encontra bem dividida. O José de Alencar até descreve ali que ela passou a amar um fantasma, né? Viúva de um fantasma. É muito bonito ver todas as reflexões interiores que a Carolina tem, né? Que o narrador descreve sobre o que ela tá sentindo. Tipo, ela ama o Carlos, mas ela se sente presa à memória do falecido marido. E é muito bonito, porque ela entra realmente num negócio, assim, numa batalha fortíssima, gente. Batalha espiritual fortíssima. Então, assim, no final da obra, a gente vê o amor como uma coisa salvífica. É o amor redentor, né? Que é a principal forma de resolver os problemas do José de Alencar. Pá, um amor redentor. É assim em 5 minutos, é assim em A Viuvinha, é assim em Senhora, é assim em Lucila, em Diva. É uma forma muito comum de resolver ali as obras do José de Alencar, né? Diferente do Machado de Assis, que fala: tá, vou matar ela mesmo. Tá muito feliz isso aqui. A vida não é assim. O amor é uma dor. Machado de Assis. A vida não é feita dessa alegria toda. Pá, vou matar a personagem principal. Entende? O José de Alencar já não, ele tá ali, oh, que bonitinho, gente, já tivemos tantas tensões, tantos problemas, não é mesmo? Nós já pensamos, já refletimos, já conversamos sobre crítica social. Vamos botar um final feliz? Vamos, assim, alimentar o nosso coração de coisinhas boas? Entende? Então a gente vê o amor redentor, né, da Carolina, do Jorge, do Carlos, todas essas questões. Tem um plot muito bom. Um plot muito legal.
fiz questão de não contar ele pra vocês, porque eu quero muito que vocês leiam. Gente, sério, leiam esse livro, assim como eu leiam 5 minutos. Consumam a nossa literatura. Gente, nós temos tantos escritores bons, né? Tantos escritores maravilhosos pra não conhecermos. Como assim, né? Vamos conhecer? Vamos dar valor àquilo que a gente tem? Agora, no final da obra, a gente conhece um pouco da amizade da Carolina com a Carlota, né? Eles são amigos. As personagens ali, da fofoca e tal, são amigos. Por isso que o narrador consegue falar sobre a obra tão bem. E aí ele fala que o que uniu a Carolina e a Carlota foi essa pequena semelhança, né? As pequenas semelhanças da vida. No caso de conhecer alguém, de se sentir tensionado, de saber que alguma coisa difícil vai fazer. Mas ele fala que Carlota é amiga íntima de Carolina. Elas acham ambas um ponto de semelhança na sua vida. É a felicidade depois de cruéis e terríveis provanças. E isso é muito lindo. Quando a gente se identifica em algum ponto com a história de alguém, aquele ponto entrelaça a nossa vida. E é assim que se constroem as amizades, né? A partir do momento que eu tenho um tipo de afeição a alguém, ou algo de semelhança que a gente conseguiu superar, ou que a gente pode conseguir superar juntos. Então o narrador finaliza contando que as famílias são vizinhas, e também isso é uma coisa muito legal, que eu gostaria de falar sobre a necessidade de se retirar para se resguardar. Tanto em 5 minutos isso acontece, como em A Viuvinha. No caso, a Carolina, ela se retira para outro lugar, um lugar mais afastado, uma fazenda, na verdade um monte, e isso me lembra muito também do Eros e Psique. Tanto a Carlota como o narrador, como a Carolina, se retiram para um monte para resguardar o amor, deixar só para si aquela coisa maravilhosa, e que isso tudo fique longe dos mexericos da sociedade, menos dos mexericos do fofoqueiro, né? Do que adiantou a Carolina sair, sendo que o cara escreveu uma carta assim pra prima dele contando, né? Enfim. Mas essa necessidade de tratar o amor como um tesouro que precisa ser escondido. E é muito legal. Quando eu li, assim, que eu fiquei refletindo, eu lembrei do Eros e Psique, porque eu conheci o mito do Eros e Psique através de uma aula do professor Tiago Amorim, né? Daí eu achei isso muito interessante, né? Tipo, nossa, realmente parece muito com Eros e Psique. Eles se resguardaram o amor deles e foram se mudar pra outro lugar. É muito bonito todas essas questões poéticas, né? O livro conserva em si uma linguagem poética, tem toda a característica da linguagem da escola romântica, usar termos religiosos, usar uma linguagem totalmente... Ai, gente, eu esqueci, peraí. Idealizada. Uma linguagem totalmente idealizada sobre o amor. É aquela coisa, conserva em si aquela coisa melodiosa, aquela coisa melosa, aquela coisa assim, ai, muito doce, diabéticos que corram porque o docinho chegou. José de Alencar. E é muito bonito, a poesia, ela tá aí pra isso, né? Seja a poesia em si, a estrutura, como a prosa poética, né? No caso, a narrativa poética aqui do José de Alencar, que pinta a nossa vida com essas cores maravilhosas do amor, da esperança das histórias bonitas, que faz a gente, assim, suspirar e ver a vida com um olhar bonito. Você termina um livro desse e você fica... Ai, quantos encantos, né? Pode-se ter no coração de alguém. Se nós românticos somos ridículos, talvez lunáticos, só por amar, somos cafona sim, isso é conosco, e nunca com ninguém mais. Somos cafona sim, nós aceitamos, e que nos deixem em paz. Porque é pra isso que serve, é pra colorir, confortar, tirar a gente dessa realidade dura. A gente já vive uma vida meio dura, a gente usa a poesia pra isso, pra se refugiar, né? Assim como o músico consegue transformar todo o seu sofrimento em música e traz um novo significado, a literatura tá aqui pra isso, né? Seja pra fazer a gente refletir sobre a realidade, refletir sobre a sociedade, assim como resguardar a gente, ser um refúgio. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu senti muita falta de gravar aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de conversar aqui comigo. O vídeo é longo mesmo, porque é pra vocês escutarem enquanto tá fazendo alguma coisa. A primeira ideia era fazer um podcast, mas meu marido falou que seria melhor eu aparecer mesmo, porque tem gente que gosta de assistir. E assim, é um podcast. Não deixa de ser um podcast onde eu apareço. A gente faz esses vídeos mais longos mesmo, pra que vocês consigam fazer enquanto estão organizando alguma coisa, arrumando a casa. Eu amo arrumar a casa escutando o podcast da professora Bruna Martioli.
Eu amo muito ela. Indico também, o podcast É Tempo de Morangos. Ele é mais voltado pro público feminino, né? A gente faz umas reflexões ali sobre amizade, carreira, vida universitária, porque ela é doutoranda, né, em literatura, se não me engano. E eu acho muito legal, sabe? Daí o Alma Alencarina vem nessa proposta um pouco mais puxada pra livros mesmo, porque é uma coisa que eu gosto de falar, e pra distrair vocês com uma coisa boa, né? A gente acaba aprendendo alguma coisa, compartilhando alguma coisa. E eu acho, pessoal, que quando esse vídeo sair, a gente já vai ter a nossa página no Instagram. Então o arroba vai ficar aqui embaixo, tá? E eu peço que vocês acompanhem a gente por lá também. Vai ser muito legal toda essa construção, né? Esse tempo de pausa que a gente deu foi pra pensar sobre essas coisas também. E é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, Alminha Alencarina. Conta pra mim nos comentários qual livro que você tá lendo agora. No momento, vou contar pra vocês, eu estou lendo 3 livros. Porque eu não sei o que tinha na minha cabecinha, né? Eu tô lendo Violeta, que é o livro do clube da faculdade. Eu tô lendo Macbeth, do William Shakespeare, que é o livro do clube do livro da Opus Dei, que é a comunidade que eu frequento. Tô lendo O Primo Basílio como leitura particular. Então, assim, doida? Pouquinho, né? Mas é isso, pessoal. Um abraço muito caloroso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer ver vocês. Eu tô muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!